Graça e paz. Estamos aqui na Igreja Batista Peniel, pastor presidente, pastor Alex, e nós vamos falar sobre essa apostila, Escola de Discípulos, a doutrina dos apóstolos, e as matérias vão falar sobre o plano de Deus, fundamentos do discipulado e a visão da igreja, tá? Projeto Adoradores e os módulos. Nós vamos seguir aqui, vamos falar da primeira aula. Peço que vocês acompanhem em casa. Nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus e a queda do homem, tá? Então, vamos falar do módulo 1 e do módulo 2. Eu vou ficar preso à apostila, eu vou acompanhar com vocês. Eu não vou me prender no contexto histórico, até para ganharmos tempo, tá? Então eu vou ficar muito focado na apostila, tá certo? E eu já quero começar, tá? Módulo 1, matéria que vai falar sobre o plano de Deus, sobre a leitura bíblica, né? Que se encontra lá em Romanos 8, 28, tá ok? Romanos capítulo 8, verso de número 28, que diz assim. Você que tem sua Bíblia, acompanhe aí. Eu até aconselho que você pegue um caderno ou algumas folhas de papel para você fazer suas anotações, é importante, tá ok? Porque eu vou citar aqui, eu vou mostrar alguns versículos que não estão na apostila, e seria muito importante que você fizesse as suas anotações aí, um lápis, uma caneta, algumas folhas do seu caderno ou papel, enfim, tá ok? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, existe um propósito, certo? Aqui fica bem claro, existe um propósito. Aí nós vamos para o segundo livro, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Tá ok? Gênesis capítulo 1, verso de número 27, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí o verso 28, Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra, ok? Então aqui, nessa leitura bíblica, já dá para entender que Deus, ele faz as coisas com um devido propósito. Efésios capítulo 1, verso 4, Efésios, tá ok? Efésios capítulo 1, verso de número 4 e 5, eu gosto muito dessa passagem para falar sobre essa questão do propósito. Efésios 1, verso 4 e verso de número 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, certo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui é muito legal. Verso 11, tá ok? Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, fica muito claro no início dessa lição o propósito de Deus. Deus, ele trabalha com propósito, certo? E aí nós vamos descortinar algumas coisas aqui, ok? Aí vai, verdade prática, verdade central no caso, né? Deus tem um propósito original e eterno. Isso aqui é legal. É legal você ficar preso nessa palavra aqui. Deus tem um propósito original e eterno.
para a nossa vida sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A ideia sempre foi essa, né? A ideia é fazer com que o universo, não somente, mas todas as coisas, né, estejam em equilíbrio, adorando a Deus, reconhecendo que existe um propósito na criação. E essa pessoa é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, nós temos aí algumas evidências. Algumas pessoas até dizem que a natureza tem algumas anomalias, então Deus errou. Não, nós vamos olhar um pouquinho mais para frente aqui, vamos ver que houve uma causa, não é? Porque tudo que Deus fez foi numa perfeita ordem, com equilíbrio, enfim. Ok? Objetivo da lição: saber que Deus tem um propósito eterno para a minha vida. Entender qual é este propósito e receber essa revelação como meu maior princípio de vida. Ok? Então conforme eu disse, eu vou ficar preso aqui na lição, e aí você acompanha comigo, ok? Tópico primeiro: Deus é o Deus de propósito, certo? Romanos capítulo 8, verso 28, nós já lemos, tá? Efésios capítulo 1, certo? Verso 11, nós também já lemos. Eu vou acompanhar com você Efésios capítulo 3, verso 11, que nós não lemos, ok? Efésios capítulo 3, 11, que diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Então, nessa proposta de plano de Deus, existe alguém, existe um mediador, ok? Então vamos lá, que é Cristo. Deus nos ama pessoalmente e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Claro, todo ser humano, olha que coisa fantástica, todo ser humano necessita de um sentido para viver, de um propósito firme que o sustente na sua caminhada nessa terra. Claro, isso aqui eu acho que não precisa da gente ficar preso aqui falando alguma coisa. Em Cristo, você e eu temos um propósito de existência. Temos origem e destino. Isso aqui também eu não vou me prender, porque todo mundo sabe, seja ele cristão ou não, tá? O ser humano nasce como todas as coisas, não é? Tem o ciclo da vida, não é? Então, existe um destino. Ok. Você não é um acidente, não veio a esta terra por acaso. Deus nos criou com um propósito perfeito e eterno. Ok, tá? O propósito eterno. Aqui eu já começo a querer que você dobre a sua atenção, porque eu vou começar aqui a aprofundar dentro dessa realidade da apostila, ok? Eu vou ficar muito centralizado na apostila. Observe bem, vou ler de novo, tá? O propósito é eterno. Olha só, fomos conhecidos e predestinados antes da nossa existência e das nossas imperfeições, claro. Isso é assombrante e maravilhoso. Fomos criados com um propósito que já existia antes de nós mesmos, tá certo? O Salmo 139, ele vai descortinar isso aqui, tá bom? Eu não vou ler, porque a gente vai tomar muito tempo, mas eu queria apenas ficar focado em Efésios capítulo 1, verso 4. Tá? Eu vou ler novamente, tá? E também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui realmente é assustador, né? Antes da fundação do mundo, já havia um propósito, não é? Para a humanidade. Aí vai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, tá? Porque nós vamos descortinar algumas coisas aqui. Romanos capítulo 1, verso 6. Romanos capítulo 1, verso 6. Tá ok? Acompanha comigo, por favor. Romanos 1, verso 6. Tá ok? Diz assim, ó. Diz assim: entre as quais
sois também chamados para serdes de Jesus. Eu amo essa passagem. Tá? Então, Deus, no seu propósito, ele está sendo seletivo, não é? Eu vou ler só mais essa vez. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus. Isso aqui é uma alegria muito grande, né? Para a igreja, para aqueles que são amantes da Bíblia. No mesmo livro, Romanos capítulo 5, verso 8, Romanos capítulo 5, verso 8, tá ok? E eu vou ler bastante porque eu vou ficar preso na apostila, ok? Romanos capítulo 5, verso 8, tá? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é magnífico. Eu me alegro muito com essa verdade bíblica, tá ok? Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha aí o propósito. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fantástico. Não é? Muito extraordinário. Ainda, falando dessa questão do propósito, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo, tá ok? Segundo livro, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim, que nos salvou, olha que fantástico, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas, escute isso, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Gente, isso é extraordinário. Então eu encerro essa parte aqui do propósito. Ficou muito claro, ok? E nós vamos continuar lendo. Vamos correr aqui porque a apostila é grande, ok? Nada pode nos separar deste amor e propósito divino. O propósito é maior do que tudo. Quando Deus governa a nossa vida, Ele fará com que todas as coisas cooperem. Nós já lemos isso aqui, Romanos 8, 28, certo? Trabalhem juntos para o nosso bem, para o cumprimento do seu propósito. Eu vou me prender um pouquinho nessa parte aqui, porque é extremamente necessário que se faça um comentário mais aprofundado nesse trecho aqui, ok? Olha o que diz logo a seguir, seremos sempre treinados. Seremos sempre treinados, transformados, amadurecidos na fé. Essa é a missão da igreja. Agora, eu vou descortinar aqui, porque é muito importante os versículos que nós vamos ler, tá ok? Dobre a sua atenção, anote, por favor, tá ok? Filipenses, capítulo 1, verso 29. Filipenses, tá ok? Filipenses, capítulo 1, verso 29. Tá certo? Olha que coisa fantástica. Eu vou repetir de novo. Seremos sempre treinados, transformados, amadurecidos na fé. Certo? Então vamos lá. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também a padecer por ele. E essa é uma questão de algumas pessoas entrarem até mesmo numa crise, não é, emocional. Nós encontramos pessoas depressivas, porque existe um combate, existe o propósito, mas existe um combate. E essa palavra treinados, transformados, amadurecidos, isso dá-se a entender que existe um combate, tá? E esse combate, ele não é só da igreja,
Não é só uma especialidade da igreja, tá? E aí vem o verso 30, tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Então, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, olha que coisa fantástica, não somente crer nele, mas a padecer por ele, tá certo? Essa é uma realidade. As pessoas que estão dentro do propósito de Deus e querem viver esse propósito, decidem viver esse propósito, precisam entender, de uma vez por todas, que viver o propósito é magnífico, é algo glorioso, é algo extraordinário, fantástico, mas nos remete a essas situações de combate. Vai sofrer, tá ok? Eu gostaria de ler com você, tá? Apenas 2 Timóteo, Provérbios também, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 3, tá certo? 2 Timóteo, certo? Depois vamos ler, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Essa é uma verdade. Então, não é exclusividade só de algumas pessoas realmente sofrem bastante, né? Passam por muitas privações nessa vida, mas entenda, tá? Isso aqui não é palavra de um pastor ou de uma religião, isso aqui é a Bíblia Sagrada mostrando para nós: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, certo? Porque o treinamento é esse, o treinamento é combate, beleza? Aí, capítulo 3, verso 12, no mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Entende? É o treinamento. A transformação passa por isso. Para a pessoa amadurecer na fé cristã, tá certo? Dentro de um propósito, do propósito de Deus, essa é uma verdade. E também todos os que querem, tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que quer calmaria, água, sombra, mas a realidade não é essa, tá? E também todos os que piamente querem viver em Cristo, não tem jeito, padecerão perseguição. É o treino. A perseguição faz parte do treinamento para aperfeiçoar, então não tem jeito, tá? Diga-se de passagem, vou só dar uma pincelada aqui, a história do Pentecoste é muito clara. Eles recebem, não é, a promessa e ficam ali, tá? Mas depois eles teriam que ir pelo mundo, tá certo? Mas veio uma perseguição e aí nós já sabemos o que aconteceu. Se espalhou e chegou até nós, beleza? Então vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo de número 23, 18, tá ok? Provérbios 23, 18. Entende? Provérbios 23, 18. Que diz assim: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. O propósito de Deus, embora existe essa realidade, né, da perseguição, do sofrimento, da via dolorosa, enfim, mas está bem claro, porque deveras há um fim bom. Então, essa realidade que nós precisamos entender, entende? O treinamento, poxa, por exemplo, quem serve o quartel, por exemplo, tem aquele treinamento todo, mas depois tem a parte boa, o fim é bom, não é? Agora, essa questão de amadurecer na fé, aí não tem jeito, entende? É pegar, fazer como Jesus disse, cada um pegar a sua cruz a cada dia e caminhar com Cristo, perseguições, lutas, sofrimentos, mas está aqui, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Isso
Isso aqui é extraordinário, tá? 1 Pedro capítulo 3, verso 17. E depois nós vamos voltar para a leitura bíblica. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 17. 1 Pedro capítulo 3, verso 17. Eu queria que você marcasse na sua Bíblia esse versículo, tá? Marca na sua Bíblia. Porque melhor é que padeças fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque tem pessoas que, talvez você conheça, eu conheço, tem pessoas que, tipo assim, a luta dele é suave em relação à minha, de alguns, entende? Mas tem pessoas que passam lutas mesmo. O treinamento é pesado, entende? Mas essa palavra conforta o coração. Porque é melhor que padeça fazendo o bem, ou seja, a vontade de Deus, né? Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então essa é uma realidade que eu gostaria que você deixasse marcada na sua Bíblia, ok? A hora voa. Eu queria comentar com você umas passagens, depois nós vamos ler bastante, tá ok? Deuteronômio, capítulo 29, verso 5, tá ok? Isso é para você ver como é importante essa parte do propósito eterno de Deus. Já deu para sentir como é importante, não é? Deuteronômio 29, verso de número 5. Entende? Deuteronômio, capítulo 29, verso 5. Olha que coisa fantástica. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceram no teu pé o teu sapato. Deus cuida. Nesse treinamento, nesse amadurecimento, na questão da transformação, né, do ser propriamente dito, tá? Deus cuida. Ele já provou muitas vezes que Ele cuida, tá? Porque existe um propósito dentro dessa seleção. Ele chama Israel, Ele vai cuidar de Israel. Por um dado momento, Deus fica irado por causa da desobediência, não vou me prender nisso aqui por causa do tempo, mas a gente vê o tempo todo Deus cuidando de Israel, entende? Isso aqui é fantástico, tá ok? Eu queria me aprofundar mais nessa questão do treinamento, ok? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 10. 2 Coríntios, nós vamos ler o 10, o 11, o 12 e o 22, ok? 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso 10, 11, 12 e o 22. Olha comigo aí, ó. Verso 10. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, tá? Que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. O treinamento está aí. Começou, você tem que querer, e vai até o fim. Tá? Você não pode, de maneira nenhuma, perder o foco deste propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Ah, mas e as lutas, e as provações? É o treinamento. Existe um treinamento, beleza? Então vamos lá. E nisso dou meu parecer, pois isso vos convém a nós, a vós. E desde o ano passado começaste, não foi só praticar, mas também querer. Isso aqui, tá? Deixa bem claro uma particularidade da pessoa. A pessoa tem que querer. Já entra dentro do propósito de Deus, sabendo que existe um fim maravilhoso, né? Vida eterna, estar a eternidade com Deus, tá? Mas existe um processo. E nós estamos dentro desse processo. Tá beleza? Verso 11. Agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, olha só, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então, é importante, é extremamente necessário que haja prontidão de vontade. Certo? Verso 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem.
É importante a pessoa querer viver o propósito, estar dentro do propósito, viver essa realidade. É importante. Ok? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Tá ok? Eu estou olhando para o relógio aqui porque a hora voa, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Tá ok? E nós vamos ler em diante aqui, beleza? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, e trabalho, e muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Olha que tipo de treinamento. E continua. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação. Que treinamento, não é? Da minha nação. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Tá? Não tem essa de, poxa, eu entendo. Tá? Eu entendo que machuca, que fere, mas o plano de Deus não vai me deixar isento, nem a você, de vivermos entre os falsos irmãos. Então não tem essa, vou ficar depressivo, vou entrar nessa vibe depressiva. Não, é uma realidade. Levanta a cabeça, é o treinamento. Ou você já se esqueceu de que tinha um Judas entre os apóstolos? Entende? Ou você já se esqueceu, nós vamos falar isso lá na frente, na segunda aula, já se esqueceu que tinha um Lúcifer no céu, que acabou com a harmonia que havia no céu. Entende? Então, entende? Agora eu me dirijo a você, aluno, certo? Eu me dirijo a você que está ouvindo. É o treinamento, você está dentro de um treinamento. Não tem jeito. E nessa corrida cristã, entenda uma coisa, alguns são cadeirantes, outros são atletas, vão correr, vão chegar, entende? Outros não, outros vão chegar lá, ó, mancando, puxando da perna, outros vão chegar se arrastando, mas o propósito de Deus não é chegar primeiro, o propósito de Deus é passarmos por essas coisas e chegarmos lá, é estar com Ele, esse é o propósito, independente de quem chega primeiro ou não. Que fique bem claro isso, ok? Então, vamos lá. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio, nudez, tá certo? E eu podia parar por aqui. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Aqui ele já vai falando já de uma questão pessoal em relação à igreja, tá certo? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Isso aqui é muito fantástico, gente. Tá? A gente vai trabalhar essa questão da fraqueza de Paulo dentro do propósito de Deus, tá certo? Mais precisamente na segunda aula. Vamos lá. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre os reis, Areta, pus guarda às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Gente, é a realidade. Então, toda essa questão do processo, né, do propósito de Deus, implica toda essa realidade aqui. Todos nós. De repente, não nessa essência, ok? Mas eu nunca fui descido num cesto, eu estou te entendendo. Eu nunca passei por tamanho frio, eu estou te entendendo. Mas, a Bíblia está mostrando para nós que existem processos na nossa vida, dentro do propósito. Beleza? Vamos seguir. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vou responder, à luz da Bíblia Sagrada,
o porquê desse propósito. Certo? Marca também na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Gente, isso aqui é extraordinário. Como alguém pode sentir prazer nessas coisas? Eu vou responder para você, por causa do propósito. Ele sabia que havia um propósito. E ele sabia que o final não seria um final ruim, seria um final bom. E é o que nos aguarda. Glorifique a Deus no seu sofrimento, no seu treinamento. Glorifique a Deus nesse amadurecimento que dói. Glorifique a Deus, porque de repente está doendo para você ser transformado numa nova criatura. Glorifique a Deus, é isso mesmo. É Deus te treinando, é Deus te aperfeiçoando, é Deus amadurecendo a sua fé. Você precisa glorificar a Deus nessas coisas. Na questão dos abalos emocionais, os falsos irmãos, essas crises existenciais, glorifique a Deus. Chore, não deixe de chorar. Vá para o seu quarto, dobre o joelho, converse com Deus, se renda aos pés de Deus. Mas glorifique a Deus por esses momentos, porque são esses momentos que vão te fazer crescer, vai trazer amadurecimento. Ok? Não vou ficar repetindo, porque as horas voam, beleza? Então tá aí. Está muito bem explicado o porquê disso, tá certo? Que fique bem claro, ele sentia prazer nessas coisas. Diga-se de passagem, que essa mentalidade, grava isso por favor, tá ok? Reproduza isso que eu vou te ensinar. Isso aqui é uma fala muito pessoal minha. Por que Paulo sentia prazer nessas coisas? Ele não era super-homem, tá ok? Porque ele entendia o propósito. Ele entendia, sinto prazer nas fraquezas. A sua vida, ela deve glorificar a Deus a todo momento. Você não comanda mais a sua vida, você não dirige mais a sua vida. E essa realidade aqui, grave isso. Para uma pessoa, para um irmão, para um cidadão dos céus, viver essa realidade que Paulo está dizendo, porque sinto prazer nas perseguições, nas fraquezas, somente para pessoas convertidas. Porque hoje existem pessoas convencidas, se convenceram que Jesus é o caminho, se convenceram que a Bíblia é uma regra de fé e conduta, mas elas não se converteram, então elas têm dificuldade a aceitar e viver essa realidade. Elas acham isso um absurdo, mas para quem se converte de verdade, entende o propósito, e vai glorificar a Deus e sentir prazer. Então eu quero que você entenda isso, tá ok? Essa realidade, deste propósito, só se dá para pessoas convertidas. Quem não é convertido, não entende e não aceita essa realidade, tá ok? Vamos seguir. Fechando essa grade aqui, Hebreus capítulo 5, verso 8, tá ok? Hebreus capítulo 5, verso 8, Hebreus capítulo 5, gente, é muito conhecido esse texto, eu não vou me prender, mas entenda, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu tenho dificuldade em entender, eu, pastor Elielson, tenho dificuldade em entender, a não ser as pessoas que estão aprendendo, não é? As pessoas que ainda estão acompanhando passo a passo a vida cristã, procurando entender o propósito, mas para as pessoas, por exemplo, obreiros, não é? Nós encontramos aí, eu não vou me prender, vou apenas falar, alguns irmãos, pastores, tirando a própria vida. Eu tenho dificuldade de entender esse tipo de coisa, tá? Porque Jesus não enganou a ninguém. E Jesus aqui, ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obediência, é aceitar o propósito de Deus para a sua vida e obedecer. Entrar dentro desse propósito, tá?
na questão do cunho doutrinário, claro, né? Não pode fugir do cunho doutrinário, porque senão você se perde mesmo. Aceitar, tá? Essa realidade da vida cristã, desse treinamento, dessa transformação, entender essa verdade. Se Jesus, que era filho de Deus, aprendeu a obediência no processo de sofrimento, que dirá eu, que dirá você, que dirá nós? Tá ok? Isso nos remete a lembrar mais uma vez o livro de Filipenses, que nós acabamos de ler, não é? Que essa questão do sofrimento diz respeito a nós, beleza? Finalizando, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 10. Atos dos Apóstolos, tá ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, me perdoe, Atos 21, verso 10, 14, tá ok? Atos 21, 10, 21, 10, 14, beleza? 10 ao 14, vamos lá. E demorando-nos, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, tá ok? Marca na sua Bíblia essa história, por favor, marque mesmo, tá? E por vezes, dá uma lida, medita nisso aqui. Olha como é a vida de uma pessoa que entende o propósito, está vivendo um treinamento, vou repetir, ela entende o propósito, está vivendo um treinamento no processo de ser aperfeiçoado para ser amadurecido na fé. Olha como é, entenda isso. E demorando nós ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome de Ágapo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, presta atenção nisso. E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazes vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, olha que coisa extraordinária, eu estou pronto a ser ligado, mais ainda, a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar uma fala aqui, por favor, entenda, tá ok? Entenda, quando eu disse que tenho dificuldade de entender algumas coisas, eu sei que existe uma questão depressiva que envolve as pessoas, mas dentro do propósito de Deus, falando diretamente para a igreja de Cristo, aí eu já tenho alguma dificuldade, eu não vou me aprofundar nessa questão por causa do tempo. Mas entenda bem, Paulo está dizendo, que é isso? Que se cumpra a vontade do Espírito Santo. Eu estou pronto não a ser ligado, mas a morrer por Cristo. Só uma mente transformada, como é onde nós paramos aqui, entende isso. A igreja, ela precisa amadurecer nesse sentido. Entende? Porque existem alguns irmãos que tiraram a própria vida. Certo? No ano passado, nós encontramos algumas pessoas que estavam tirando a sua vida. Porém, a questão de fazer uma boa exegese bíblica, acompanhar a história bíblica, nós vamos entender que isso faz parte do propósito de Deus. Aí, verso 14. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos. Mas é claro, como é que vai convencer uma pessoa que está vivendo o propósito, entende o propósito? Entende? Não tem como você parar uma pessoa, ela está pronta, ela está totalmente entregue ao propósito, ela está querendo cada vez mais viver tudo aquilo que vem da parte de Deus para a vida dela. Então é uma pessoa completamente focada no propósito de Deus. Por isso que Paulo está dizendo,
eu estou pronto não a ser ligado, mas a morrer por Cristo. Não me importa o que os judeus vão fazer comigo, não importa o que as pessoas façam. Aí a gente entende, eu fico aqui, eu preciso dar uma palavra de cunho doutrinário. Pessoas que saem da igreja porque falaram mal dela. Essa pessoa não está amadurecida. Há pessoas que ficam entristecidas a sair da igreja porque dizem não ter oportunidade. A oportunidade não é dentro de uma igreja. A oportunidade é na pregação do evangelho, para que almas sejam edificadas, mudadas, transformadas, salvas pela pregação. Diga-se de passagem que aqui, no templo onde nós sentamos para aprender a palavra, é para colocar em prática lá fora. Isso não é novidade para ninguém, beleza? Agora, eu vou ler bastante, ok? Segundo ponto, o propósito de Deus é um princípio de vida para nós. Gente, isso aqui é extraordinário. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 30, verso 19. Eu preciso mostrar para você essa verdade bíblica. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Tá ok? Deuteronômio 30, 19 e 20. Olha o que diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte. Entenda isso. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Gente, não tem como amar esse Deus. Não tem como virar as costas para esse Deus. Porque ele está apresentando algumas situações aqui, mas ele mesmo está dizendo, eu vou dar minha opinião. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua semente. Olha aqui o que nós acabamos de ver. O propósito de Deus é um propósito de vida para nós. Olha o que Deus está dizendo já. Aqui, escolhe, pois, a vida para que viva. Está aí, as pessoas têm a opção de viver ou morrer, da bênção ou da maldição. Aqui, aí, explica-se melhor no verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que não fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, Deus é a nossa vida. Certo? Então, pega essa palavra aí e coloca no coração. Tá beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, tá? Falando de princípio. Este é o nome do primeiro livro bíblico na língua hebraica, que significa princípio, começo, parte principal, Gênesis. Está falando aqui da palavra hebraica Bereshit. O dicionário também nos diz, é uma causa primária, um valor previamente estabelecido, certo? Dicionário Aulete. Aqui, eu queria dar uma fala. No relato da criação, registrado no capítulo 1 e 2 de Gênesis, encontramos a origem do plano de Deus para nós, a nossa causa primária de existir. Preste atenção nessa fala aqui, da lição, que é importante. A nossa causa primária de existir. A visão firme é clara que se deve ter nesta terra, ok? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. É uma harmonia muito fantástica. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou parar por aqui. Façamos. Aqui eu já entendo a Trindade dentro dessa questão do propósito inicial, do princípio. Eu já entendo aqui na criação, do relato da criação, a Trindade. Isso também não é novidade para muitos, ok? Este é o propósito original para a nossa existência, predestinado pelo Deus eterno e criador de todas as coisas. Esta é a planta original para conduzirmos toda a nossa vida. Entende?
Então tá aí, tá muito bem explicado, certo? Vamos correr. Ponto 3. Então, qual é o propósito de Deus? Vamos lá. Gênesis 1, 27, tá certo? Aí ele vem narrando aqui, Deus criou o homem segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher e os criou, certo? Você tem isso aqui na sua lição aí, tá certo? Aí eu vou pular aqui, ó, pro segundo ponto aqui, tá ok? Antes de prosseguirmos, medite novamente no texto bíblico de Gênesis, escreva em seu caderno tudo o que você identifica como o propósito original de Deus ao nos criar. É claro que o Deus, ele cria o homem, a mulher, não é? Para viver em harmonia. Então, o propósito de Deus é esse, é que o homem viva em harmonia, sendo Deus, dentro de um governo teocrático, sendo Deus o centro de todas as coisas, tá certo? Só que, lamentavelmente, nós conhecemos a história que lá no Éden, né, o pecado veio trazer desarmonia nessa ordem tão perfeita que Deus criou, ok? Romanos capítulo 8, verso 28, nós já lemos, tá certo? Aí, eu quero que você grave isso na sua Bíblia, isso que eu vou mostrar para você, preste atenção aqui, pare o que você está fazendo, ok? Dobre a sua atenção aqui, por favor. Eu quero que você dobre a sua atenção, porque isso vai mudar a tua mente, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua maneira de ver a Bíblia, vai mudar completamente a sua vida, ok? Ok, tá? Dentro desse ponto aqui, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 65. João, capítulo 6, verso 65. João, certo? Capítulo 6, verso de número 65. Veja como essa passagem vai mudar a tua maneira de pensar. Veja bem, tá? João capítulo 6, verso 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Você faz parte do propósito eterno de Deus. Essas lamentações, essas angústias, essas provações, entenda isso. É como se Deus, lá na eternidade, fizesse, dentro de um processo seletivo, olhasse para você sem que você imaginasse ou sonhasse existir. E aí, esse texto, ele me remete a pensar mais além. Por quê? Só pode ir a ele, veja bem, não é que Deus faça acepção de pessoas, mas ó, tá? E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. O verso de número 44 explica também esse detalhe. Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, ele explica, a pessoa quer Cristo, a pessoa vai automaticamente estar dentro dessa realidade do versículo 65. A pessoa não quer, ela é livre para escolher. Entende? Mas falando diretamente para a igreja, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Isso aqui é para mudar a mente de qualquer pessoa, seja na perseguição, na luta, na dor, no sofrimento, na enfermidade, seja no desemprego, seja em qualquer situação que você esteja vivendo, ou o ser humano esteja vivendo, se ele atentar para essa realidade dentro da questão do propósito, dentro da vida da igreja, tá? Que Deus fez uma seleção, e eu faço parte dessa seleção, porque o propósito de Deus é esse, fazer com que eu e você estejamos com Ele para todo sempre. Isso também não é novidade para ninguém, beleza? Seguindo aqui, tá bom?
O que podemos aprender com isso? Tá certo? Aqui nós temos uma pequena grade, Gênesis 1, 27, a imagem, multiplique-se, Romanos 8, 28 e 29, a imagem, muitos irmãos, tá certo? Diga-se de passagem que a questão do avivamento, irmãos, traz movimento. Movimento traz crescimento. Crescimento traz reconhecimento, tá certo? Então, dentro dessa questão aqui, isso aqui, essa realidade que eu te falei, faz parte desse processo, ok? O propósito de Deus para nós não é apenas nos salvar e nos levar para o céu. O propósito divino acontece, antecede ao pecado. Claro, não preciso nem perder tempo com isso aqui, não é? Todo mundo sabe que antecede o pecado, não é? É só olhar para o Éden. A salvação em Jesus é o único meio de alcançarmos o propósito, o alvo de Deus para a nossa vida. Falei isso aqui anteriormente, certo? Em Jesus, Deus expressa a vida que Ele sempre desejou para todos nós. Ao crescermos, olha o crescimento aí de novo, em semelhança a Cristo, aproximando-nos do propósito de Deus para nós. Claro. Ponto 3, entenda o propósito de Deus. Tá? Ter uma família. Eu preciso falar disso aqui, porque tem pessoas que não têm uma família. Poxa, se Deus fala tanto de família, por que eu não tenho uma família? Vamos entender isso aqui. Ainda muito breve, porque o tempo não nos permite nos aprofundar, mas da maneira que eu vou aplicar aqui, você vai entender. Ter uma família, o projeto da família pode ser visto na expressão de muitos irmãos, em Romanos 8, 28, está claro, 8, 29, nós lemos isso aqui, certo? Nascemos para ser uma família de muitos irmãos, por meio de Jesus, o primogênito, todos nós também nos tornamos filhos de Deus, tá? João capítulo 1, verso 12, somos predestinados, literalmente, a sermos uma família, expressão da unidade divina. Eu queria que você lesse, por favor, Atos 11, 14. Atos 11, 14. Livro de Atos 11, 14. Certo? Vai marcando na sua Bíblia, é importante. Tá certo? O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Gente, a pessoa que entende o propósito de Deus e ela negligencia ou ela despreza o mandamento, ela jamais vai estar 100% vivendo o propósito de Deus, ou não vai viver o propósito de Deus para a vida dela. Porque, às vezes, Deus chama uma pessoa como Moisés, com uma responsabilidade, mas lá na frente você vai observar que dentro desse chamado de Moisés, havia um povo, haviam famílias, tá? Então está aqui o propósito bem claro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Isso aqui é muito importante, porque o propósito de Deus não é só para um indivíduo. O propósito de Deus, escute isso, o propósito de Deus é para toda a sua casa. Não tem como deixar de meditar nessa palavra, não tem como deixar de amar essa palavra. Ah, pastor Elielson, mas existem algumas pessoas da minha família, na minha casa, que não foram alcançadas. Mas existe uma promessa. E essa promessa, ela vai, claro, nos remete a uma condição. Entende? Porque nós temos que nos submeter às autoridades de Deus, a autoridade de Deus, da palavra, para que se cumpram coisas na nossa vida, em relação à nossa família. Isso também não quer dizer, eu não quero aqui mexer com a sua emoção, não quero dizer que vai sair tudo certinho num determinado período. Ah, então quer dizer que tudo vai estar na mais perfeita ordem? Não, não aconteceu no céu assim. No céu, o que estava em equilíbrio, você sabe muito bem, nem sempre foi assim. Lúcifer causou um desequilíbrio. Jesus com seus apóstolos, Judas criou um desequilíbrio. Entende? Então,
É fato. O ser humano, após a queda do homem, ele vive esses deslizes. Mas é claro, é ser humano. Mas isso não quer dizer que essa palavra aqui perca o valor. Ela não vai perder o seu propósito original, que é alcançar você e a sua casa. Entende? Marca isso, entenda isso. Você precisa viver isso. Ah, mas o meu marido, minha esposa, meu filho está perdido, não quer saber de Deus, da sua palavra. Continue orando. Continue enriquecendo a sua mente nesse processo de treinamento, de amadurecimento da fé, dentro do propósito, no cunho doutrinário. E aí, num determinado tempo, ou você ganha essa pessoa, ou lá na frente alguém joga uma semente e essa pessoa virá. Eu creio assim. Entende? Porque tem coisas que não dependem de você, tem coisas que dependem exclusivamente de Deus. Entende? Vou abrir um parênteses. É claro que nesse processo, não é? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas não querem nada com o Evangelho, nada com Cristo, nada com a sua palavra, por causa dos escândalos. É compreensível. Mas não é por causa disso, de falhas humanas, que a pessoa vai perder o foco do propósito e deixar de viver o cumprimento da palavra na sua vida, ok? Vamos lá. Família tem intimidade com o pai. Claro, Deus não nos planejou para simplesmente pertencermos a uma religião. Deus anda no Éden com o homem, a sua presença era real, o homem podia ouvi-lo, falar com ele, conhecê-lo. Deus quer intimidade conosco. Essa é a ideia. Eu gostei e gosto muito de falar sobre essa questão. Entendeu? Porque essa é a ideia. A ideia é fazer com que o homem conheça a Deus e, nesse processo, o homem se revelar, Deus se revelar ao homem. Entende? Porque Deus quer se relacionar com o ser humano. Mas existem pessoas que não querem se relacionar com Deus. Mas a ideia, o propósito original é esse. É fazer com que Deus seja o Senhor da sua vida. Tá ok? Vamos lá. A família tem relacionamento e unidade. Não fomos criados na solidão e isolamento. Ele nos projetou para termos relacionamento e vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros. Assim vivemos na vida diária da igreja, o corpo de Cristo. Peço perdão, tá? Vou só me dirigir aqui à nossa querida. O pastor Alex, ele me deu mais 10 minutos. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Essa é a ideia. Assim vivermos na vida diária da igreja. Eu preciso que você entenda isso. Essa é a ideia. Tá certo? Como igreja, como irmãos. Esse é o propósito. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Eu quero explicar algo muito interessante aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Poxa, pastor, mas eu não tenho uma família. Poxa, e como é que é isso? Eu ainda não casei. Como é essa realidade? Tá ok? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Gente, observe uma coisa. Observe uma coisa. Se eu conheço muitas pessoas que ainda não casaram, não é? E não conseguem até mesmo se firmar no relacionamento, e elas estão dentro da vida da igreja, propriamente dito. Estão trabalhando, estão evangelizando, participam dos trabalhos da igreja. Entenda uma coisa. Pode ser, tá? Não quer dizer que você não vai casar, que você não vai ter... Pode ser, tá? Pode ser que sim, mas pode ser também que o propósito de Deus para a tua vida seja esse. Firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. De repente, o propósito de Deus para a sua vida, e você ainda não entendeu e reluta, porque você ainda quer,
de toda maneira, viver algo para a sua vida. Mas, de repente, talvez, o propósito de Deus para a sua vida seja que você viva exclusivamente para o trabalho, para a obra de Deus. Pode ser. Que isso, pastor? Essa palavra me entristeceu um pouco. Essa palavra vai te alegrar. Hebreus capítulo 6, verso 10. Tá certo? Poxa, pastor, essa palavra, ela me entristeceu um pouco. Então, agora eu quero que você se alegre, porque nós somos guiados pela palavra. É o mandamento que dirige a nossa vida, certo? Nós entregamos a nossa vida a Cristo para que Ele comande, tá? Marca na sua Bíblia e se alegre com isso. Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade, que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda serve. Eu vou repetir porque isso aqui é poderoso demais. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome, não preciso nem explicar, né? Dentro do propósito, dentro do plano, tá? Mostrastes enquanto servistes ao trabalho, ao treinamento, e ainda serves. Entende? Então, você que ainda não casou, não constituiu família, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Repito, isso não quer dizer que futuramente você não possa vir a casar. Vai trabalhando, vai cooperando, vai servindo. Se for o propósito de Deus, lá na frente você casa e constitui uma família. Se não, trabalhe na obra, se envolva na obra, viva o propósito de Deus para a sua vida, viva o momento de Deus. Adoradores do Senhor Jesus, no princípio, na família de Deus havia comunhão, submissão, obediência e dependência do homem exclusivamente para com o Senhor. Amém? Nesses poucos minutos que me restam, eu vou estar lendo aqui, ok? Esse era o tipo de relacionamento original do ser humano com Deus. Ponto. Isso aqui explica muita coisa. Deus no Éden, orientando o homem, governando todas as coisas, e o homem se relacionando com Deus. Ponto. Tá? De muitos filhos, diz o Senhor em Gênesis, sejam férteis e multipliquem-se. Tá certo? Deixa eu dar uma fala aqui, tá ok? A terra já está povoada. Então, você que quer ter 5, 10 filhos, tenha sabedoria. Veja se, de repente, se você ganha 20 mil, 100 mil por mês, encha a sua casa, tenha 10, 20 filhos. Mas entenda que a terra já está povoada, porque, de repente, escuta uma palavra dessa, não, aí você começa, não, então é o propósito de Deus que eu tenha 10 filhos. Você tem condição para sustentar 10 filhos? Você tem condição de sustentar 3, 4, 5 filhos? Entenda o propósito, ok? Entenda o propósito, tá certo? Eu e você somos ministros que se multiplicam, ok? Eu vou ler aqui, eu tenho apenas mais 2 passagens bíblicas para concluir, tá certo? Atos 16, 4, e a gente encerra essa grade, tá ok? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso número 4 e verso 5. Atos, capítulo 16, verso 4 e verso 5, que diz assim: enquanto iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Gente, eu amo essa passagem. Me permita repetir. E enquanto iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos. Você elimina quase que 100% dos problemas quando você examina a vontade de Deus através da Escritura. Eu amo essa passagem, que havia sido estabelecido pelos apóstolos, não é por qualquer pessoa, pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia crescia em número. Gente, eu e você somos ministros que se multiplicam, mas existe um fundamento, a doutrina apostólica, entende? Mulher, tá? Enche, subjuguem a terra,
dominem. O Senhor, tá? Disse o Senhor, um ministro é uma autoridade de Deus para cuidar de outros e para dominar, exercer a autoridade divina sobre a terra. É uma autoridade para orar, anunciar o evangelho, resgatar vidas e cuidar delas. Mateus capítulo 28, verso 18 e 19, ok? Você vai pegar e vai fazer o dever de casa, certo? Aqui, ó, você não está na terra à toa, você agora é o ministro de Deus para gerar e cuidar de outras vidas com autoridade. Dentro dessa realidade, ok? De Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 4 e verso 5. Dentro dessa realidade aqui, observando os mandamentos, os decretos apostólicos. Não é o que você quer. Não é da maneira que você quer. Você não pode conduzir as pessoas no reino de Deus, porque se é um reino, existe um Senhor. Se existe um Senhor, existem regras, existem decretos. Então, esses decretos precisam ser observados, porque não é a minha vontade, é a vontade de quem comanda o reino. Certo? Beleza. Vamos lá, terminando. Quero ser semelhante a Jesus. Certo? Claro, eu. Qual é o caráter de Deus? Como Jesus agiria em meu lugar? Como posso conhecê-lo mais, a fim de me tornar cada dia mais parecido com ele? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 4, verso 5, está dentro dessa realidade, ok? Eu queria ler só mais essa passagem bíblica que eu encerro de verdade mesmo, ok? Você e eu temos um destino, sermos conformados com a imagem de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Gente, que palavra gloriosa é essa? É como se as pessoas olhassem para você e não vissem apenas você, mas vissem verdadeiramente a pessoa de Cristo. Mas não basta apenas ver, tem que ter na minha vida a essência de Cristo. Aí já é um processo, né? Conforme nós lemos aqui, do amadurecimento, não é? Do treinamento, e por aí vai, certo? Terminando aqui, eu preciso ler essa parte aqui com você. Enquanto você lê os 2 primeiros capítulos de Gênesis, perceba o ambiente de vida no qual Deus inseriu ao homem. Eles podiam desfrutar da presença e dependência de Deus, gozando de paz, saúde emocional, física, alimento, abrigo, sustento, proteção, etc. Claro, estava tudo em harmonia, certo? O plano de Deus não é a doença, a fome, a miséria, a morte. O Pai eterno deseja suprir e cuidar de você e sua família segundo o seu propósito eterno estudado aqui, ok? É exatamente isso, irmãos. Tá? As coisas saíram do plano original, mas o plano original não morreu, ele continua vivo e firme. As coisas perderam, de uma certa forma, o equilíbrio, tá? O pecado entrou, trouxe desordem, mas o plano original de Deus para a sua família continua o mesmo, tá? Trazendo a memória de que, através dos decretos de Deus, lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 4? Observando os decretos, observando o mandamento, existe um plano, um propósito de Deus para você e a sua família ser alcançada, amém? Nós vamos para o intervalo, tá certo? E nós vamos então para a segunda aula, nós vamos falar sobre a queda do homem. Prepare seu coração, porque tem coisa aqui extremamente importante para a sua vida. Graça e paz.